Olá, estamos aqui mais uma vez, Papo de Engenharia. E toda vez nós vemos aqui sempre uma pessoa extremamente brilhante na sua trajetória. Nós trazemos sempre alguém que vem prestar algumas considerações, prestar um esclarecimento, contar uma história, contar o passado, como é que essas coisas aconteceram e também falar um pouco sobre o futuro e do presente, como é que está se realizando. Hoje que está aqui é meu amigo, o arquiteto, também engenheiro, arquiteto, Manuel Santos. Ele vai falar um pouco com a gente aqui no Papo de Engenharia, mas eu vou começar, Manuel, antes de você começar a falar, eu vou começar aqui para apresentar os nossos colaboradores. O IBEC, o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do Paulo Dias, você conhece, grande Paulo Dias, é uma das maiores pessoas na engenharia de custo. O Contec Engenharia, do meu amigo Barata, faz a parte de perícia, faz a parte de vistoria e também tem uma consultoria boa de elevadores. A BMEC, a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais, eu e o Barata somos diretores da BMEC, estamos reativando a BMEC, mas que já tem algum tempo, mas aí a gente está ajudando lá o presidente André, lá de Itaperuna, que é presidente da associação. Esse aí é o nosso blog. Nosso blog, que é a qual. Ah, por isso que é bom, que você me lembrei. Aquele texto que você me mandou, eu pedi para botar no blog. Eu não li, mas pedi para botar no blog, que bom. Botei cara, no blog, blog Papo de Engenharia. Não, blog Papo de Engenharia. Então nós temos um blog barato que os amigos que quiserem escrever um texto, alguma coisa, falar sobre alguma coisa, da área de engenharia, da área de arquitetura, da área do que for necessário, técnicos, eu posto lá no blog nosso lá. Bom, Manuel, eu queria te agradecer, Manuel. Vira e mexe, eu encontro ele lá na CE, almoçamos juntos várias vezes nos últimos anos. E, Manuel, eu ouvi falar do Manuel Santos em 1990, se não me engano. É isso mesmo. Quando você foi subsecretário de Meio Ambiente e o secretário do Estado, e o secretário era o Roberto Dávila. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu conheci você lá, que você dava, eu era da FEMA e você dava várias palestras pra gente lá, sobre essa questão da Baía de Guanabara, que naquela época era PDBG. Isso. Hoje eu nem sei se é o mesmo nome aí, mas de qualquer maneira, mas tem uma grande discussão sobre a Baía de Guanabara. E de qualquer maneira, eu acho que você prestou um trabalho muito bom ali, interessante, uma discussão boa. Claro que essas coisas de meio ambiente, isso não é da pauta. Não é da pauta da sociedade civil. A sociedade civil tem várias prioridades. O ambiente fica lá pela quinta, sexta. Bom, Manuel Santos, meu amigo, o arquiteto Manuel Santos, queria que você, para a gente começar aqui, a gente faz logo um bate-papo, para ver uma interação. Queria perguntar a você o seguinte: como é que você chega na arquitetura e também na engenharia? Como é que você faz? Posso te dizer, com o maior prazer. Na verdade, inicialmente, eu fiz ciências sociais. Eu sou formado em ciências sociais, Você é sociólogo, também? sou sociólogo e fiz especialização em sociologia e ciência política. E eu fui professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro durante 40 anos, professor de ciência política lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a grande universidade, ainda é, com certeza. E, bom, ocorre que eu terminei a faculdade de Ciências Sociais como sociólogo e como cientista político. Imagine você, em 1968, um dia antes, a minha formatura foi um dia depois do AI-5. Ora, como é que um camarada ia ser cientista político? E a minha especialização era ciência política. Como é que um cara ia ser cientista político? Em plena ditadura. Em plena ditadura. É verdade. Não é certo? Aquilo, para mim, foi uma loucura, porque, inclusive, para a gente colar grau, antigamente o MEC levava o livrão para você colar grau na universidade. Mas a universidade estava ocupada. Simplesmente ocupada pelo exército, quer dizer, não estava brincando, os caras não estavam brincando. Vou te fazer uma pergunta, só de que ano era isso? Só 68. 68. Não é? Tava no segundo golpe, que teve o golpe do golpe. A parte mais brava. A pior parte. Bom, e eu, que era do Grêmio e tal, e mais uns 2 amigos, simplesmente não fomos lá. Não fomos para colar grau. A minha sorte é que a diretora era uma mulher genial, ela me ligou. E falou para o cara do MEC assim: o senhor vai sair com o livro do MEC no meio da rua, nessa confusão? Deixa guardado aqui na escola. Aí o cara deixou.
Aí ela me ligou, Manel, Vem aqui. vem depois aqui e assina. Eu, dos 3 amigos, eu fui o único que fui assinar, não é? Uma moça não foi assinar, não sei como ela resolveu isso depois, e um grande amigo meu, o Marco Medeiro, que depois foi preso, torturado, uma barra pesada, coitado, já morreu por causa dessas coisas todas e tal. Bom, eu vou fazer o quê? Fui ser jornalista, cara. Jornalista? Jornalista durante... Naquela época era boa, porque era boa, quer dizer, tinha vários jornais. Eu não sei se era Eu fui do era Correio. boa para você. Eu fui do Correio da Manhã, Da Correio que da era Manhã. um bom jornal naquela Era. ocasião. E eu escrevi muitos artigos sobre ciência política, sobre vários, mas política internacional. Internacional. Que é para não me queimar. Não queimar, porque senão você Ia ter certamente seria problema. preso. Certamente. Bom, em resultado, eu senti que aquilo ali não ia ser sociólogo nunca mais na minha vida. Porque naquela época a gente achava que a ditadura ia levar 30 anos, né? Igual Franco. Aí eu, disse, desculpa aqui a expressão, mas então, eu aí fui, resolvi, vou fazer alguma coisa. Eu resolvi fazer arquitetura. Aí fui fazer arquitetura e eu tinha feito a Ciências Sociais na Nacional, na UFRJ também. Mas eu fiz arquitetura, que no fundão era horário integral. Quer dizer, não era um horário integral. Você tinha aula de manhã e de tarde. Isso me atrapalhava. Quase integral, né? Quase horário integral. De manhã e de tarde você não tinha como trabalhar. Não tinha como trabalhar. E eu estava no jornal, eu vivia disso. Eu era casado, tudo. Aí eu disse, fui fazer na Santa Úrsula. E o jornal, nessa época, você era obrigado a ir para lá, ficar o dia todo lá, né? Isso. Fui fazer, então, o vestibular, fiz o vestibular. Eu fiz um vestibular no meio do ano, primeiro, e passei para Gama Filho. Eu não existia Gama Filho. Fui para Gama Filho. E depois, no semestre seguinte, a Gama Filho era muito longe, era um complicador. Gama Filho era na Piedade? É na Piedade. Aí eu me transferi para Santa Úrsula. Que era mais perto que em Botafogo. Que era aqui em Botafogo. Bom, e aí, fiz o curso de arquitetura, terminei o curso de arquitetura, tudo isso trabalhando, fazendo o curso, aquela luta toda e tal. E fui trabalhar na Secretaria de Transportes, cujo secretário era o Joseph Bará. O governador era aquele Almirante Faria Lima. Estávamos ainda na época da ditadura. 75, né? 75 ele começou. E aí eu fui para lá, era em 77, mais ou menos. Eu fui lá, o Bará me chamou, porque eu tinha feito um trabalho de sociologia para o IPEA. E o Bará era do IPEA. E o Bará soube, eu estava procurando trabalho, não sei o que, o Bará disse, não, bota o Manuel aqui, me chamou lá, me deu um carguinho lá de assistente, mas me deu uma boa sugestão. Eu disse, Manuel, eu queria fazer o vestibular naquela época de planejamento urbano, na COP. Mas o planejamento urbano foi fechado. Lembre-se que nós estávamos na ditadura. E aí, eu, diante daquela impossibilidade, trabalhando na Secretaria de Transporte, resolvi fazer transportes, projetos industriais e transporte. Você tinha abandonado o jornal. Aí você abandonou o jornal. Já não estava mais no jornal. Estava trabalhando lá na Secretaria com o Bará. Aí fui fazer o PIT, que era o Projetos Industriais e Transporte, cujo o diretor do PIT, eu acho que era o Cossenza. Ali era muito engraçado. Você tinha que fazer um vestibular para lá. Não era um vestibular, era uma prova. Uma prova de qualificação. Era uma prova de qualificação. Mas tinha matemática, tinha estatística, era uma prova difícil. Eu não estava formado ainda em arquitetura. Estava terminando a arquitetura. Eu já tinha feito cálculo na arquitetura e tal, sabia um pouquinho de matemática, não era bobo. Mas a única exigência que eles faziam é que você tivesse um curso de graduação. Eu tinha um curso de Ciências Sociais, fui para lá. Resultado, passei, até fui bem colocado, e eu era o único sociólogo numa turma só tinha engenheiros. Dentro da Secretaria de Transporte? Não, lá na COP. Lá na COP. No PIT. E só tinha engenheiros, tinha um economista, e eu que era sociólogo, eu era o estranho no ninho.
Mas e aí, ao mesmo tempo, trabalhando, terminando a arquitetura, o último ano, não sei o que e tal, terminei a arquitetura e tal, e fui bem na COP, fiz lá meus trabalhos todos, fiz bem, tanto fiz bem que eles me contrataram como consultor da COP. Eu fiquei como consultor da COP naquela época, Na área de transporte. na área de transportes e projetos industriais. projetos Que industriais. o nome do programa era Projetos Industriais e de Transporte. Desculpa, PITS. só, por que projetos industriais é construir indústria, fazer... Isso, projeto de indústria, Ah, exatamente. Era o Projetos Industriais de Transporte, que era era projetos industriais de transporte. Não, projetos industriais e de transporte. transporte. Quer dizer, aí eu fiz e não fui mal, tanto não fui mal que os caras Acabou me ficando lá contrataram mesmo. lá como consultor. Como consultor. E trabalhei com um engenheiro, boa pessoa, esqueci o nome dele agora. Ele era filho de um ministro, que era um militar, era um ministro de transportes e tal. E ele era da COP, era um cara competente, fez lá a COP, fez direito e tal, coisa. E eu trabalhei junto com ele. E aí trabalhei lá um tempo, terminei a faculdade, faltava só um semestre para terminar a faculdade de arquitetura. Estava ainda na Secretaria de Transporte, o Bará me dava cobertura, dizia, Manel, você só tem que vir aqui e... Né? Bom, de lá eu saí, e vou terminar esse assunto logo. Não, mas você continuou, quando você acabou de formar, Secretaria. Foi para a Secretaria de Transporte. Acabei de formar em arquitetura, mas eu estava fazendo, continuava fazendo lá. Era um né? pitch lá. O pitch lá. E aí tinha sido chamado para ser o consultor lá. E eu ia largar a Secretaria de Transporte nessa ocasião. Bom, mas aí, entre uma coisa e outra, eu conversei com essa turma lá da COP e disse, olha, eu vou ficar na Secretaria de Transporte, que lá eu estou ganhando mais. Aqui eu ganhava uma bolsa como consultor lá, não sei o que e tal. Bom, aí o secretário mudou e foi para lá um outro secretário, acho que era o Pizarro, né? Foi um outro secretário para lá, mas eu sei que o subsecretário era o Paulo Roberto Martins, que foi subsecretário de Transportes. Não é? E aí, o Paulo Martins, quando sai de lá, me leva para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, onde ele veio a ser secretário. E lá eu trabalhei com o Zé Carlos Leal, que foi um grande engenheiro e tal, e grande amigo também. E, bom, o Léo era uma figuraça, aquele cara. E ele brincava muito comigo, porque ele disse assim, um dia chegou lá, o Paulo Roberto me manda um camarada, chegou um cabeludo lá, com uma bolsa tiracolo. Porque você... Era eu. Em 90 você ainda era assim? Não era em 90 ou já estava? Eu acho que era quase 90. Sei lá, não me lembro direito a não, data. mas quando eu conheci você era cabeludo e tal. Pois é, mas isso já era um pouco antes de 90, né? Bom, e o Zé Carlos, muito engraçado, disse, não, vou botar esse cara numa sala separada aqui, até eu saber muito bem qual era dele. Aí depois ele me incorporou ao grupo, que era um grupo maravilhoso. Porque naquela época era uma desconfiança danada, todo mundo desconfiava de todo mundo. Né? Não, mas ali era um grupo genial. Eu fui quando então o Zé Carlos me incorporou definitivamente à turma, lá só tinha engenheiro de alto padrão, que era aquele Farm da Moedo, que estava lá porque tinha sido presidente da SMTU, e tinha o Arnaldo Cardoso Pires, eu conheço. foi da SEDAI, foi presidente da CERJ. Foi presidente da CERJ. Naquela época, o Estado se incorporava muito engenheiro de qualidade. De qualidade. Muito Os caras eram muito porque bons. era talvez uma das vertentes de emprego que tinha para engenheiro. Porque a política pública era interessante, precisava de muito dinheiro para tocar a política pública. É verdade, é verdade. Hoje nós estamos aí com um problema sério por causa disso, né? Porque já não temos mais concurso, não temos nada disso, então... Mas ali era um timaço, não é? E tinha o Geraldo Horácio, que era um outro cara, Geraldo Horácio de Miranda, gente boa, foi para Portugal, era engenheiro. Você está na Secretaria de Obras, teve algum projeto específico que você foi desenvolver, não? Não, ou ficou, não, eu estava na assessoria de planejamento. Estava na assessoria de planejamento com o Zé Carlos Leal, que era o assessor-chefe, não é? E ali eu fiquei. Agora, quando
houve a troca de governo, saiu o Chagas Freitas, entrou o Leonel Brizola no primeiro governo dele. 82. E o Leonel Brizola, então, põe o Marcelo Alencar como prefeito, É. né? E eu vou trabalhar com o Marcelo Alencar. Eu era amigo de uma turma boa do PDT e tal, amigo do Fernando Lopes, do Darcy Ribeiro. Tinha bons amigos no PDT e eles sabiam que eu tinha alguma qualificação e falaram com o Marcelo. O Marcelo me mandou para a SMTU. Secretaria Municipal de Transportes Urbanos. Naquela época não existia secretaria, era Superintendência Municipal de Transporte, SMTU, ficava lá na Fonseca Teles, Sim, lembro. não é? Bom, o Farm tinha sido presidente lá, para mim era uma honra, eu era jovem ainda, fui para lá Isso era já 82, 83. É, por aí. A FEMA já estava lá. A FEMA estava lá. A FEMA estava lá, exatamente. Bom, eu sei que, em suma, eu já estava, portanto, no meio de engenheiros e arquitetos. E desde a COP, depois a Secretaria de Transporte, depois a própria Secretaria de Obras. E, bom, dali, depois eu, até na Secretaria de Obras, vinha a ser subsecretário de Obras, imagina, eu era arquiteto e os meus colegas gostavam muito de mim e me respeitavam. Com certeza. Porque eu, apesar de ser arquiteto, e os arquitetos, você sabe, eles não estão qualificados para determinadas obras públicas, como viadutos, estradas, e ruas e pavimentação eu acho até em que os geral. arquitetos deram um avanço significativo dessa época para cá, porque praticamente dessa época para cá os arquitetos começaram a diversificar suas atividades. Foi, não só aquela atividade específica que tinha, que era da questão da construção civil, ficava por ali. Ficava por ali. Mas eu ia muito para a rua e aprendia muito com os meus colegas, o Zé Carlos mesmo, o Canedo, vários outros. Você tinha um timaço ali. Era um timaço, cara. Então, aprendia muito, ia para a rua, acabava aprendendo e dando palpite. E os meus colegas... Bastava ser só um pouquinho esperto e ter alguma qualificação para poder dar um salto. Isso. E eles, então... Bom, dali o Marcelo... Eu estava na SMTU. O Marcelo, então, me manda representá-lo na França. Naquela época eu achava que falava francês. Cheguei no aeroporto, lá no Charles de Gaulle, e o cara começou a falar rápido comigo. Você descobriu que mal falava português e francês. Bom, mas isso, depois eu aprendi lá, né? Bom, aí fiquei lá um tempo. Quando eu voltei, inclusive voltei trazendo... Você ficou lá muito tempo, um ano ou não? Não, fiquei 6 meses. 6 meses. E foi um curso de especialização e tal. Na área de transporte? Na área de transporte. Eu fui lá porque a EBTU selecionou 5 pessoas no Brasil, eu fui um dos selecionados e eu fui para lá. Naquela época eu era ainda professor na ciência política, na federal. Porque aí você ainda dava aula de sociologia. Depois eu vim, quer dizer... 10 anos depois de formado, eu fui chamado, fiz concurso lá para a Federal e passei como professor lá e fiquei como professor lá. Professor titular, não? Não cheguei a ser titular, cheguei a ser adjunto 4, sei lá como é que eles chamam atualmente, mas me aposentei, graças a Deus. Bom, o fato é que eu era professor e eu tive que me licenciar para poder, e como tive que me licenciar pela prefeitura também, e eu acumulava, porque você sabe que o professor pode acumular as funções. E fui para a França, representando lá o prefeito, que tinha me mandado, porque achava que eu falava francês. Eu falava um pouquinho. Aí cheguei lá, me virei bem, fiz até um projeto interessante sobre tramways, que vem a ser o VLT da GNT. Sim. E aí lá eles chamam de tramway. E lá eles estavam inaugurando o tramway com o Pierre Mauroy, que era o prefeito de Lille, depois ele veio a ser primeiro-ministro. Esse estilo de transporte na Europa tem muito, né? Muitos países. Tem muito. E na gente França, vê pelos filmes quando passa. É, lógico. Na França, Alemanha, tal. Holanda. Holanda, tem muito. E lá eu fui fazer uma especialização sobre isso, escolhido pela IBTU, né? E
Quando eu voltei... Porque já tinha um projeto no Rio de Janeiro para esse tipo Eu fiz um projeto, fiz o projeto. Depois, o meu Você projeto voltou? completamente diferente do que foi feito mais tarde. Pro VLT. O meu projeto era muito mais pesado, era com um tipo de tramo aí, o francês e o alemão, e era pela Avenida Brasil, era uma coisa muito mais pesada, não existia metrô ainda e tal. Mas depois os que vieram depois acharam melhor fazer esse VLT, que eu acho que é mais um transporte de luxo, digamos, que ele liga ali os dois aeroportos e tal, tá bem, não é um veículo de massa, não é? E o VLT pode vir a ser um veículo de massa, tão forte quanto o metrô. Por quê? Eu queria só que você terminasse a sua trajetória, para depois a gente entrar nessa discussão. Tá bom. Aí você... Aí eu volto. Volto de lá, volto de lá. Mas eu não vou esquecer, não. Não, tá bem. Aí eu volto e o Marcelo então me diz, não, Manuel, como você fez isso, fez esses contatos com o francês, eu vou colocar você, não mais na SMTU, mas vamos colocar você num cargo igual, que é a Superintendência de Captação de Recursos, que era ligada ao gabinete do Marcelo, secretário, com a função do prefeito. Do prefeito, ainda prefeito indicado pelo governador, né? E você vai ficar lá com a função de fazer esses contatos com os franceses e ver se a gente traz esse projeto para cá e tal, e tomar conta de um projeto do Banco Mundial que já existia naquela ocasião, parte no Estado e parte na Prefeitura. Bom, eu estou lá no lugar certo, na hora certa, quando aí já estamos no ano 90, início do ano 90, janeiro, fevereiro de 90, por aí. O representante do Banco Interamericano no Brasil, o técnico, o cara que era parte técnica o BID não tinha ainda uma área de meio ambiente, ele tinha uma área de saneamento e urbanização. Lixo urbano. Tinha uma coisa assim. Isso. E o David Jackson, que era esse representante, manda um ofício lá para o Marcelo dizendo que se aproximava a Eco 92, quer dizer, em 90 eles já tinham informações da Eco 92, o Rio de Janeiro já estava indicado para ser a sede, e ele gostaria de saber do Marcelo quais eram os projetos que o Rio de Janeiro tinha para ver o que o BID ia financiar, né? Bom, aí o Marcelo passa para mim, porque eu estava nessa superintendência de captação de recursos. Eu reuni os projetos do Estado, liguei para o pessoal do Estado, que os caras eram meus amigos e tal, e procurei me informar que projetos tinha. Juntei alguns projetos do Estado, alguns projetos da Prefeitura, e fui para Brasília e para uma conversa com eles. Sobre 92. Sobre a Eco, sobre o que seria a Eco e qual seria o projeto que a gente ia Mas isso ainda está em 90 ainda. Ainda estamos em 90. O David Jackson tinha feito, eu não sabia disso, eu fui pego meio de surpresa, mas ele tinha feito uma reunião com os embaixadores todos em Brasília, porque ele queria reunir aqueles embaixadores que tinham interesse em ajudar o Rio a financiar e tal. Era uma época em que o Brasil estava necessitando muito de financiamento, porque estava com uma dívida externa grande, aí outro processo, mas não importa. Fernando Henrique Cardoso era o ministro das Relações Exteriores, eu acho, do Itamar. Então. Bom, aí... Mas já tinha tido o impeachment do Collor e o Itamar assume e o Fernando Henrique vira ministro das Relações Exteriores nessa ocasião. Aí eu arquiteto, fiz logo arquiteto, sociólogo, engenheiro. Peguei lá, o cara me botou um telão na frente, mas era um telão, não é desses de projeto. Não, naquela época não tinha nada disso. Era um telão onde você desenhava. Eu aí fiz a bacia da Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara e tal, e comecei a falar para os caras, mostrando quais eram os pontos de interesse, não sei o quê. O David achou aquilo uma beleza e falou para o Marcelo, gostei desse cara,
vamos tocar esse barco para diante. Quer dizer que você era um cara habilidoso, né? Habilidoso, politicamente era habilidoso. Politicamente, já que você apresentou, é isso. Você fez uma reunião de coisas e apresentou. Apresentei, mostrei quais os projetos. O pessoal ficou encantado. Encantado, falou, opa. Pô, o cara desenhava aquele negócio porque todo. tem uma... Naquela época, tinha muito pouca gente, e eu me lembro bem, que tinha um domínio sobre essa questão ambiental. É verdade. Muito pouca. Apesar que essa de 92 já é por causa daquela de 72, que é a primeira de 72, Estocolmo. Claro, aí 92 é a segunda reunião. É a segunda reunião mundial. Mas ela que toma mais corpo. Mais corpo. A partir dali é que dá o salto. Ambiental dá o salto. E, bom, em suma, eles gostaram muito e tal, e o Leide fala com o Marcelo está todo entusiasmado, mas nesse momento o governador, o Marcelo era indicado ainda, o governador também foi contactado pelo BID e tal, e disse não, como tem uma série de obras que são do Estado, que eu tinha pego com eles, não é? E o governador disse, não, passa esse cara para cá e vamos fazer por aqui. Quer dizer que a sua fama foi longe, quer dizer, você foi lá em Brasília e voltou na área do meio ambiente. Foi longe, eu devo agradecer aos meus amigos do PDT, especialmente ao Fernando Lopes, que foi deputado federal, eu acho, estadual, não me lembro Foi deputado. Foi deputado. E ao Darcy Ribeiro, que o Darcy Ribeiro era professor da Faculdade Nacional de Filosofia, foi cassado, e na volta do exílio, eu estava na Faculdade de Ciências Sociais, que nessa época já não era mais na Faculdade Nacional de Filosofia, que era na Antônio Carlos. Tinha sido transferida para o prédio da engenharia, ali no Lago São Francisco. Eu estava lá e organizei um grupo para exigir a reintegração do Darcy Ribeiro. E aí que eu fiquei amigo do Darcy. E aí o Darcy foi quem falou com o Brizola. Tá? Depois o Darcy vira vice-governador do Brizola. Depois. Vice-governador. Não, nesse momento ele já era. Ele já era vice-governador. Já era vice-governador. Quer dizer, eu quando o conheci ainda estava na campanha do Brizola, mas depois ele tornou-se vice do governador. Ele foi candidato e virou vice. Bom, aí o Brizola vai e aí então ele vai criar o GEDEG, que o nome era feio, mas era Grupo Executivo para a Despoluição da Baía de Guanabara. Isso é 1991 ou 2? Porque 90 foi quando ele entrou no 91. 91. Foi 91. Porque ele entrou em março de 91. Foi em 91. Isso mesmo. Aí, 91. Ele entrou em março de 91. Ele virou março de 91, né? Não me lembro direito, não me lembro. Mas, em suma, de qualquer maneira, fui para lá. Ou 90 ou 91. Ele criou esse grupo e aí o David Jackson foi lá e conversou com ele. Eu já tinha o apoio desse grupo de amigos do PDT, mas o David Jackson conversou com ele e o David estava muito impressionado e disse, não, governador, bota esse cara aqui que ele sabe o que está fazendo. E o Brizola, então, me nomeou como presidente desse grupo executivo e me deu a liberdade de escolher as pessoas para montar um grupo técnico para, então, preparar definitivamente o projeto. Era onde isso, esse grupo? Inicialmente... Se reunia. Inicialmente, ele começou ali Senador Dantas, tinha uma lojinha, um prédiozinho ali que tinha um negócio do Estado. Depois o governador passou lá para o Palácio Guanabara. Porque ele tomou vulto e ele chamou para ele. Ele chamou mais perto. Ele. E me passou lá para o Palácio Guanabara e... Aquele anexo do trabalho de Guanabara. É um anexo, um prédio lá? Não, eu trabalho... Não era dentro do palácio? Não. Era dentro do palácio. Eu trabalhava já e ele me nomeia subsecretário de Meio Ambiente do Estado e o secretário era o Roberto Dávila, que depois veio a ser eleito como subprefeito do Marcelo, quando o Marcelo então é eleito. Bom, me põe lá. Eu não sabia, não me lembrava que o Roberto Dávila foi subprefeito no mandato do prefeito. Era vice-prefeito. Isso.
E de vez em quando o Marcelo tinha que se ausentar por algum motivo, o Roberto então Aí tinha que sair da secretaria e ir tinha para... que assumir a vice-prefeitura, aí eu tinha que assumir, porque eu estava como subsecretário dele, tinha que assumir a secretaria, fiquei por ali e o Brizola me nomeia, então, na subsecretaria e Mas aí você traz junto no também de GEDEG. Guanabara. Aí você traz o GEDEG. Eu trago, Traz o ele GEDEG. cria o GEDEG, o Brizola cria o GEDEG. E eu, então, e me dá a liberdade para que eu forme um grupo. E eu aí, pô, cara, eu tenho que botar gente competente aqui. Aí, cara, aí eu reuni também um timaço, porque eu já estava acostumado com gente boa. Aí eu botei a Dora Rios de Negreiros. Não, falecida Dora. Falecida Dora, espetacular. Que depois foi presidente, chegou a ser diretora da FEMA. Da foi diretora FEMA, da chegou FEMA. a diretora da FEMA. A Dora Rios de Negreiros. O Ronaldo Fernandes, que era da FEMA, que também é muito bom. Mihai, que era um cara muito bom também. Axel Grael. Trabalhou? Estava lá no grupo. Depois ele foi presidente do Instituto Estadual de Floresta. E mais tarde veio a ser vice-prefeito e prefeito de Niterói. Não é? Cara ótimo, adoro ele, é boa pessoa, gosto muito. E competente também. Era um timaço. Aí sim, aí a gente sentou lá e preparou o projetão. Esse projetão, nós fomos lá. De Baía de Disposição do Baía de Aí Guanabara. já programa de expoluição da Baía de Guanabara. Né? O programa ainda não existia, só existia o grupo para fazer o projeto que virou o programa de expoluição da Baía de Guanabara. E, por causa de 92, vinha uma grana para esse projeto. Vinha uma grana pesada para esse projeto. Esse projeto, quando aí a gente... E contemplava a parte de esgoto toda e a parte também. Aí é que a gente vai entrar no âmago da questão. Isso, o âmago é muito bom. Âmago é muito bom, né? Aí, bom, cheguei lá, preparamos aquele negócio todo para primeiro apresentar em Brasília, depois tive que ir a Washington para apresentar lá em Washington. Inicialmente eu fui sozinho, depois mais tarde o próprio governador, o secretário também foram e tal. E a essa altura o governador ele estava muito preocupado porque o Estado não tinha dinheiro nenhum. E o que ele precisava era do dinheiro para fazer os brizolões, os CEPs, não é? Ele chegou aí ao Uruguai conversar com o Henrique Iglesias, que era o presidente do BID, e que era amigo dele lá da época do Uruguai e tal, para ver se ele conseguia botar os CEPs naquela jogada. Mas o Henrique Iglesias disse, não posso fazer isso, porque aqui a norma é para meio ambiente, não tem como vincular uma coisa com a outra e tal e coisa. Bom, aí nós apresentamos o projeto definitivo, que então vai ser levado ao Washington e que vai ser aprovado lá em Washington. E aí sim, agora entramos no programa. O programa, ele tinha 3 objetivos. O primeiro objetivo era diminuir a poluição da Bahia e da bacia da Baía de Guanabara. E isso era um grande entendimento que o David gostou muito, porque eu mostrei que era impossível falar em Baía de Guanabara sem falar da bacia, porque tudo corria para lá, para dentro. Né? Bom, aí esse era o primeiro objetivo. O segundo objetivo era reduzir de alguma maneira a pobreza, seja pelo fato das obras, não é? E seja pelas próprias das obras que seriam ser feitas e pelos próprios serviços que as pessoas teriam, empregos que as pessoas teriam para poder trabalhar, não é? E o terceiro objetivo era fortalecer as instituições, todas as instituições que precisavam ser fortalecidas. Naquela época, o BID e todas as organizações internacionais, por causa das negociações com o Brasil e tudo mais, eles tinham interesse em reduzir a dívida brasileira, que era enorme. Pedro Malan foi lá negociar com o Banco Mundial, etc. E o Fernando Henrique, não me lembro se ele ainda era o ministro ou se ele já estava como ministro presidente. da Fazenda.
Ele saiu de Relações Exteriores, foi para a Fazenda e depois virou presidente. Mas, em suma, nesse caminho todo, a negociação era de como resolver o problema da dívida externa brasileira, e isso foi feito como? Esses organismos internacionais, e aí entrou o BID e a OSF, Overseas Economic Cooperation Funds, que era do Japão, que era ligado à JICA, que é o Japan International Cooperation Agency. Juntou essa coisa toda e tinha esses 3 objetivos maiores do programa e tinham 5 componentes naquela ocasião. Do despoluição da Baía de Guanabara. Tinham 5 componentes. O primeiro componente era saneamento, que envolvia basicamente tratamento, coleta de esgoto, etc., coleta e tratamento de esgoto, e distribuição de água, porque em muitos lugares, agora você sabe, distribuir água gera esgoto. E aí você tinha que tratar aquele esgoto, porque senão você ia distribuir água Quanto e ia mais água você aumentar a distribui, poluição. mais esgoto mais você aumenta você a poluição. Bom, aí esse era o componente número 1. Número 1. O segundo componente eram resíduos sólidos. Que era outro, daquela época era só o chorume de Gramar. Lixo urbano, era lixo urbano. Isso, só o chorume de Gramar. Era uma loucura aquilo. Aquilo ali, as águas na maré subiam por baixo. Aquele aterro não tinha sido impermeabilizado direito, então ele lavava por baixo o lixo e levava... Aquilo era um vazador, né? Aquilo era um vazador. Aquilo era um vazador de lixo grandão, né? Bom, então o resíduo... E é uma coisa que só vai se resolver quase 20 e tantos anos depois, só agora, isso. Dos anos 2000 que começou. Mas ele entrou no programa, no programa BDBG da Cajá, entrou como no resíduos sólidos, que era basicamente a Secretaria de Obras e Serviço Público, mas que a prefeitura entra no circuito e mais tarde a prefeitura do Rio vai fazer um contrato diferenciado com o próprio BID. Dentro do programa, mas porém o contrato foi feito separado para o... Bom, até porque uma coisa era do Estado, a outra, o PDBG, a disposição do Estado, e o resíduo sólido é do município. Mas olha só, Marco, esse programa, quando ele foi proposto, ele era um programa de 4 bilhões de dólares. Naquela época? Ele foi proposto em 4 etapas, para 20 anos. O BID topou a primeira etapa e disse, não, vamos ver como é que esse bicho anda para depois avançar. E topou, mas o próprio BID, como o Estado não tinha dinheiro para contrapartida, aí o BID chamou a JICA. Tinha uma contrapartida forte, de esgoto, forte, que o esgoto que a SEDAI... Assumiu depois, porque o Estado não tinha grana. Não tinha. Quem assumiu basicamente foi a SEDAI. E uma parte o município do Rio de Janeiro por causa da parte de resíduos sólidos. Mas deixa eu terminar os componentes. Então tinha saneamento básico com essa parte de esgoto e água, o resíduos sólidos, que eram, na proposta original, essa geral de 4 bi, era um programão de 20 anos. Você tinha 5 usinas de reciclagem. Eu vou pedir permissão, porque eu vou até ler aqui, eu não lembro mais. Sarapuí, Pavuna, Alegria, Paquetá e São Gonçalo. Seriam 5 usinas de reciclagem. De lixo? De lixo. E mais, de tratamento de esgoto. Essas 5 usinas de tratamento de esgoto. Sarapuí, Pavuna, Alegria, Paquetá e São Gonçalo. O que está feito hoje, né? É isso. Está feito hoje. Algumas estão. Acho que só São Gonçalo que não saiu até hoje, mas algumas saíram daquela... Algumas saíram. E tem tinha ainda a reforma e ampliação das estações da Penha, Ilha de Governadores de Caraí. Que estão fazendo hoje lá, que eu saiba. Estão fazendo ainda. O programa continuou, porque depois ele teve um desdobramento. Apesar de todos os percalços que o programa teve no caminho, ele continuou. Eu falo que houve avanço. Houve avanço. Lentos, mas... Oi, Avanço. Daqui a pouco eu vou falar sobre as críticas. Algumas eram corretas, razoáveis. Outras não eram verdadeiras. Era mais o ativismo. Mas diga, você está no segundo. Estou no segundo. No terceiro.
drenagem. Drenagem. E aí era a Serra. Tá certo. E especialmente tinha a drenagem do Acari. E ali na drenagem do Acari, você tinha que também fazer um certo reassentamento. Então tinha toda uma parte de Parece que urbanização. está saindo agora. Deve estar saindo. Bom, ali tinha que fazer esse reassentamento, porque eram as margens do rio e, bom, Toda vez que enchia. sabe, era uma loucura aquilo, não é? A, A quarta. toda a parte, ainda tinha Drenagem. toda a parte de hidrometração de água, de hidrometração de água na casa do saneamento, e toda a parte de monitoração de chuvas e tal, no caso da serra e da drenagem e tal. O quarto item eram programas ambientais complementares. Estamos falando do projetão, tá certo? Programas ambientais complementares que envolvia especialmente a monitoração de resíduos industriais. Isso aí também era uma loucura, naquela época eram 14 mil indústrias, das quais umas 6 mil eram poluentes, né? E dessas 6 mil, 450 eram altamente poluentes. Esses 450 acabaram. Aí era assim. Nem existe mais. Inclusive a refinaria de A refinaria Garcia. do que está lá, Tá continua lá poluindo. Ainda continua Aqui, poluindo. que tinha de manguinhos, que hoje ninguém sabe o que é aquilo. É mais. Aquilo é estranho. Isso. Uns dizem que bota álcool, outros... A refinaria não é mais, né? Não é mais. Não é mais. Bom, e finalmente o último componente que eu gostava muito, que era o mapeamento digital. O Marcão, Mapeamento digital em Mapeamento. 92? Isso, aí. Por isso é que eu gostava. Ou seja, nós estávamos, na década de 80, nos países centrais, a década de 80 foi a revolução informacional. Nós aqui não tínhamos nem ideia, não tínhamos nem 90, nós não tínhamos nem internet ainda, não tínhamos nada, nem a internet de escada a gente Acho que nem tinha. celular tinha ainda. Não tinha nem, celular nem pensar. Computadores, tinha um computador na COP, que eu usava quando estudei lá em 77, que ele tinha a capacidade que tem o meu celular hoje. Tinha eu me lembro que tinha um na PUC. Isso, na Que, PUC na também. PUC tinha um que Capaz... do programa aí de Guanabara ia para lá, era o dia todo parado. A memória, aí tinha um dia, isso. parava o dia todo para rodar um programa. A memória desses computadores é a mesma memória do nosso celular atualmente, para você ter uma ideia. Era tudo aqueles olerites. Quantos programas eu não fiz lá, cara, com olerite e tal. E aquele negócio de perfuração de cartão aqui, Pois é uma é, loucura, isso. meu Deus do céu. E a diversão do pessoal era que a gente botava aqueles olerites todos numa caixa de sapato, todo arrumadinho. Todo arrumadinho por um. Isso. E se tirasse os caras mais jovens, os calouros, eles não tinham ideia, eles não numeravam aqueles cartões. Aí a diversão era bater na caixa de sapato do cara e caía aqueles... Depois, para organizar aquilo, ficava lá 2 dias. Ficava 2 dias para botar aquilo na fila. Bom, mas em suma, então o mapeamento digital era uma grande sacada. E o cara que me ajudou muito nisso foi o Mihai. O Mihai, depois esse componente resultou na Fundação CID. E esse componente, nós não tínhamos... CID era geradora era uma cartografia, não é? Isso. Era uma área de cartografia. Entre outras coisas. Por quê? Porque nós não tínhamos nenhum mapeamento da bacia. Nada, zero. E tínhamos aqueles levantamentos aerofotogramétricos. Nossa, aquilo de era 1945, sei lá, que aquilo era você tinha aqueles mapões enormes, você tinha que colar um no outro, tinha que arrumar 3 ou 4 mesas. Era uma confusão. Eu me lembro que a gente tinha que ir para o Exército, que o Exército fazia alguma coisa de mapas. Isso. O Exército ali na Rua do Acre, ali subindo. Isso, aquela subidinha ali. Tinha um negócio de mapas ali, a gente ia lá comprar os mapas. Isso. Bom, é isso mesmo, ia lá comprar os mapas. E a Marinha também tinha a para a Marinha Bahia. Lá onde foi o último baile do Império, lá no... Isso, como é? A Ilha Fiscal. Ilha Fiscal, lá tinha um negócio da Marinha que vendia também, tinha mapas lá que a gente... Bom, esses eram os 5 componentes
fundamentais, tá certo? Nossa, E mas eles todos depois foram sendo... Mas nós éramos bons pra caramba, porque era muito difícil, né? Não era, não Nós era. tinha Não, muito pouco aquela recurso. parte de... Ó, rapaz, eu para me comunicar com o Banco Interamericano, eu usava o fax. O fax, mandava por fax, porque não tinha e-mail, não tinha nada disso. Fax é um negócio do E cacete. o Você mandava o fax, depois ligar, perguntar se chegou. É isso. Chegou! É isso. E tudo era aquele negócio de liga para telefônica, para poder ligar para lá. Não, mas sei. a gente... Eu fico com essa história que o pessoal tem hoje. Uhum. Eu acho que quando você conta isso, porque isso resgata um fato histórico. É isso. Que essas coisas da Bahia... Por exemplo, você não falou ainda, mas você vai falar sobre a Rio 92, que foi uma sucessão. Não, Em cima aí desses sim. projetos. Claro, em cima desses projetos. E aí, em cima desses projetos. E aí, bom, e depois eles tiveram andamento. Bom, esses projetos todos foram apresentados, como eu disse, eu fui a Washington 2 Você vezes. falou das 5, não falou das 5? Falei dos 5 componentes, não é? Falou. O mapeamento digital, projetos ambientais complementares era o quarto, E o quinto era mapeamento digital, que eu valorizava muito. Bom, ocorre, você pode imaginar, isso envolvia, hoje são 17 municípios, naquela época eram 13. Em torno da Baía de Guanabara. Da Baía de região Guanabara, metropolitana. a região metropolitana nem existia Nem nessa existia. ocasião, nem existia. Então, mas na bacia, pelo menos parcialmente, eram 13. Hoje são 17 porque Criaram alguns criaram vários. Roxo, o Guapimirim, que saiu não sei de onde, do Petrópolis, e tinham 3 outros foram criados, 3 ou 4 outros foram criados. Naquela época eram 13. Eu tinha que ir a todos os prefeitos e a todas as câmaras de vereadores. Eles não tinham nenhum dinheiro, não tinham noção de dinheiro, não tinham dinheiro, e enchiam minha paciência. Era um saco mesmo. Enchiam, porque eles diziam, não, mas como é que isso aí é do Estado? Eu digo, pô, é do Estado, porque vocês não tem como, cara. Então tem que ser do Estado. Isso foi uma dificuldade, foi a maior dificuldade quando depois criaram a Fundrem, que era a Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que também deu problema, porque os prefeitos, que eram de um partido, achavam que o governador, que era de outro, queria fazer uma intervenção. Era isso. E mais, e eu dizia para ele, vem cá, olha aqui, a parte de esgotamento é SEDAI, cara, é Estado, o que vocês vão fazer? Bom, em suma, 13 prefeitos, eu tinha que ir lá conversar com o cara, porque os caras tinham que assinar. E cada um dos vereadores. Não, eu ia conversar na Câmara, primeiro com o presidente da Câmara, depois que eu conseguia convencer todo mundo, aí a prefeitura topava, assinava e tal, e aí eu conseguia que a assinatura dessas terras. Você não tem ideia da loucura. Na verdade, o dinheiro só vinha depois que você tivesse os convênios com as prefeituras todas todo mundo acertado. Todo mundo tinha que estar acertado. E mais, isso tinha que passar pelo governo federal, porque o governo federal que dava o aval. O BID não ia fazer nada se o governo federal não fizesse. Eu fui e me reuni lá com o Fernando Henrique, fui com o governador Leonel Brizola, e me reuni com o Fernando Henrique, com o embaixador japonês, que felizmente estava do meu lado e me ajudou muito nesse momento. Porque quem tinha que fazer essa análise era a COFIEX, que era a Coordenação de Financiamento Externo. E a COFIEX, tinha um rapaz lá, que aliás foi muito gentil, me ajudou muito também. E a COFIEX tinha uma secretaria que era o DAIN. Eu nem me lembro mais o que isso significava. Era uma agência internacional. Ou seja, para pegar o dinheiro externo era uma dificuldade. Era uma loucura. Era uma loucura. Agora, esse dinheiro, isso era um pacotaço, não era o BID e a OSF, que é o JICA, né? Que é a Overseas Economic Cooperation Funds, é japonesa, e é um fundo que a agência JICA usava o recurso desse fundo e tal. Ainda tinha recursos europeus que entraram num pacotaço que era para aliviar a dívida externa. Quer dizer, como é que ele aliviava a dívida externa? Os governos internacionais estavam sobrando dinheiro lá. Para você ter uma ideia, a taxa de juros lá era na base de 0,5% na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. E aqui era 5, 6, 7, 8%. Uma taxa de juros, porque
porque a gente tinha Essa loucura que é no É, Brasil. era loucura. O Malan fez um papel muito bonito, foi lá, resolveu essa parada, negociou isso também, fez isso tudo. E a Cofiex estava no meio dessa parada toda para poder autorizar. O programa do BID do Japão e da OSF era basicamente no Sudeste. Então tinha Rio de Janeiro, a despoluição do Baía de Guanabara, o Tietê, em São Paulo, que era também outro programa na ordem de... Primeira etapa de lá também era na ordem de 1 bilhão. E Porto Alegre. Então, você vê que era um pacotaço. Fora o dinheiro que vinha pela... Porque, na verdade mesmo, isso é o que inicia o programa de exploração da Baía do Guanabara. É isso. E sem executar nenhuma obra. Porque, na Nada, verdade, nada. você estava só organizando para poder começar a poder... Você olha a parada que era essa história. Bom, e mais, isso era disputa dos prefeitos e tal coisa. Internamente, cada um desses órgãos, a SOSP, a Secretaria de Obras e Serviço Público, a FEEMA, a SEDAI, o município, a Conlurb, a Serla, a IF, todo mundo querendo morder um pedaço desse dinheiro. E, claro, quem tinha maior poder e maior importância, verdade seja dita, era a SEDAI e era a Secretaria de... Porque a SEDAI que era no fundo, responsável sobre essa questão de água e esgoto. Isso. E o Bocaiúva Cunha, que era o secretário de Obras e Serviço Público, que incluía a SEDAI estava ligada a ele, o diretor da SEDAI era Guilhermando, desculpa, eu não lembro mais. Eu tenho 81 anos, né? Então, aí, de vez em quando, a memória... Não, eu não me lembro. Pois é. Era um bom cara também, mas todos eles queriam morder um pedaço. E o Bocaiúva, que queria, naquela época, ser o candidato a governador, depois quem veio foi o Darcy, mas ele forçou junto com o Brizola e conseguiu abarcar. Ele levou 80%, quase 90% do dinheiro. Ele levou 57%, era só para essa área de esgoto, e mais 37% era a parte de água. Então, só aí já dá 88%. E o que sobrava foi dividido. Mas acontece que essa primeira etapa, que era um bi, e depois, como o governo do Estado não tinha capacidade para botar contrapartida, isso foi um pouco reduzido. E o resultado foi que o BID e os japoneses juntos, o BID botou um pouco os japoneses na história e tal, isso acabou 690 milhões de dinheiro deles, mais 193, isso, 193, eu acho, de contrapartida, que na verdade não era contrapartida do governo do Estado, na verdade foi contrapartida da SEDAI e do município do Rio de Janeiro. Mas é que o Brizola tinha muita resistência em dar essa contrapartida, né? Tinha. Porque ele tinha um outro projeto político que não era... O projeto político era fazer os tais 500 escolas... Olha, depois eu tive algumas divergências com o governador. Mas ele, mais comigo do que eu com ele, porque ele era muito mais poderoso que eu, não era nada, ele era o chefão. Agora, mas eu sou obrigado a reconhecer que ele tinha toda a razão, porque a educação, o que era mais importante para a redução da pobreza? Era o meio ambiente ou era a educação? Era a educação. E ele queria que fosse a educação. E ele não botou nenhum tostão, tanto que não fez nenhuma obra. O governo do Brizola não fez nenhuma. Quem foi fazer e aproveitou e se deu bem no bom sentido, nessa história, foi o Marcelo Alencar, que foi eleito depois. Ele ganhou as eleições. Ele ganhou as eleições contra o Darcy. Ele era do PDT, mas ele foi uma dissidência. E aí foi eleito, ele veio pelo PSDB. Pelo PSDB, se não me engano. Isso. E aí ele foi uma dissidência, mas ganhou. Mas é engraçado que é bom para ele, porque ele acontece com ele. O Marcelo Alencar teve muita sorte, eu não sei se... Teve sim.
que quando ele sai da prefeitura, quando ele vai para a prefeitura, que vai substituir o Saturnino, ele também pega a cidade, o negócio quebrado, mas bom, porque está 0-0. É isso. E quando ele vai para o Estado, ele também pega no 0-0. É Ele, isso, muito isso. dinheiro para entrar. Isso. E ele aproveitou muito esse recurso da Baía de Guanabara. E o vice dele era o Luiz Paulo Correia da Rocha, que era um puto engenheiro. e que é um cara que deu uma força enorme aos nossos engenheiros, incluindo o Filardi. O Filardi também tocou muita obra da Baía. O Filardi foi da Baía de Guanabara também. Foi da despoluição. O Filardi fez um serviço monumental, cara. E com a ajuda do Luiz Paulo. Luiz Paulo O também. Luiz Paulo garantia o Já Filardi. esteve aqui gravando podcast. O Luiz Paulo garantiu vamos dizer assim, uma certa autonomia do Filardi. Vou te chamar de professor. Meu amigo Manuel Sanches. Por que não despoluiu até hoje? Nós tínhamos dinheiro, tínhamos um projeto, sabemos como é que faz, nós sabemos tudo. Não. Que era lixo, era água, era esgoto. Isso. E por que a gente não conseguiu até hoje e vive falando toda hora, toca... Então vamos lá. Começa o seguinte, lembro, o programa inicial era de 4 bi em 20 anos, tá certo? Depois ele era altamente complexo. Complexo do ponto de vista técnico, complexo do ponto de vista político. Você imagina gerenciar 13 prefeituras, agora 17, e o Rio de Janeiro com uma brutal autonomia em relação ao Estado, com muito mais dinheiro, inclusive, do que o Estado, naquela ocasião, e depois você tinha que negociar no governo federal. E, finalmente, você tinha que negociar internacionalmente. Quer dizer, então, o programa é altamente complexo. O capital internacional, nesse caso, o Banco Interamericano e a JICA, eles, na verdade, tinham um interesse muito grande na exportação de produtos, especialmente resultante de uma nova tecnologia de tratamento de esgoto e de resíduos sólidos e tal, que eles tinham desenvolvidos a partir da revolução informacional. Ou seja, tudo já estava quase computadorizado naquela época. Lá, e eles queriam vender essa tecnologia. Para isso, eles tinham que botar dinheiro, porque o Brasil não tinha dinheiro para nada, eles tinham que botar dinheiro para comprar os produtos dele. Não é? E a expectativa, vamos dizer, vamos supor, e eu acredito que eles tivessem uma boa intenção. Então, a expectativa era de que, ao fazer as obras, você tivesse trabalho para as pessoas, diminuísse um pouco a pobreza, reduzisse a poluição na cidade como Rio de Janeiro e tal, atraísse técnicos e empresas internacionais, que aí o Rio de Janeiro era uma cidade, já era bonita e bem tratada, então ela seria excepcional para sediar grandes empresas e tal. Então eles tinham esse objetivo de que eles iam conseguir comprar esses produtos, não só na área de saneamento, limpeza, etc., mas especialmente na área de informação para todo o Brasil, e aí eu não estou falando só do programa de despoluição da Baía de Guanabara. E ao comprar esses produtos, especialmente ao introduzir a revolução da informática no Brasil, a capacidade produtiva brasileira aumentaria e nós conseguiríamos ter uma produtividade maior e vender a preços mais baratos. E, consequentemente, compensar o custo das compras com o valor das vendas. E aí criar uma equidade na balança de pagamentos. Ora, você imagina, o problema era extremamente complexo. Eu aprendi economia a fórceps. Eu era obrigado a entender isso tudo. Eu tinha que discutir com esses caras e tinha que aprender. Né? E, bom, para mim é só... Eu tenho, inclusive, escrevi um artigo, depois vou te mandar. Quem sabe a gente bota no blog também. Um artigo que mais tarde, porque depois disso, quando eu saí do programa... Mas você sai no final do governo Brizola? Eu saio no meio. 92. Eu saio antes. Eu saio antes porque o Brizola ele já estava irritado com esse negócio que ele queria... com os 500 CIEP. Ele queria os 500 CIEP. E ele dizia para mim claramente, ele dizia, mas não, olha aqui,
190 mil dólares, eu faço 190 CIEPs. Nos 190 milhões de dólares, eu faço CIEP. Eu faço 190 CIEPs. Ele dizia isso nas minhas barbas. Você acha que eu vou botar na Baía de Guanabara para despoluir, fazer estação de tratamento de esgoto? Porque é questão de escolhas. De escolha. Você escolha E todo ele dia. era o Ele era o governador, ele fez as escolhas. É isso. Eu E não sou- o BID tinha as escolhas dele e o governador. Esse meu artigo, que eu escrevi depois, porque quando eu saí daqui, e eu saí por isso, porque o Brizola, um belo dia chegou. Eu vou contar essa história, eu não gosto de contar isso, porque parece que eu estou me queixando do governador. Ele foi, para mim, ele me abriu um espaço enorme, eu não posso me queixar dele. Mas ele brigou comigo, não posso fazer nada. Mas o fato foi o seguinte: um belo dia chega na minha sala um cidadão, não vou dizer os nomes, tá certo? Ele chega e diz, com um processo na mão, e diz o seguinte: olha, o governador mandou esse processo aqui para o senhor autorizar. Eu olhei o processo era uma dispensa de licitação para uma determinada empresa, que eu também não vou dizer o nome, você me desculpa, eu não acho que não convém. Não vou, convém, já passou a essa muitos altura, anos. já passou muitos anos, seria uma maldade minha. Eu tô vendo. Porque aí seria uma certa... Talvez até uma grosseria. Uma grosseria. Pois é. Aí, ele disse que o governador mandou, e eu falei pro cara: olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, se o governador falar comigo, mandar, eu vou pensar na história. Agora, o senhor eu não conheço, cara. Eu não tenho nenhuma relação com o senhor. Falei isso, o cara foi na minha sala falar, com o processo da mão. E deixou o processo na minha mesa. O processo não tinha entrada, não tinha seguido nenhum trâmite legal. Eu peguei o processo, fui na sala do Siqueira Castro. Esse eu posso falar porque era um cara super legal e foi muito legal comigo. E ele Uma disse, coisa, Roger, tem que abrir a porta ali por causa de vida, aí vai entrar alguém. E ele foi muito legal comigo. E o Siqueira Castro me disse: Manuel, olha que esse é um problema, porque o governador, eu já tive que fazer aqui algumas dispensas de licitação, como, por exemplo, a linha vermelha, os CEPs, e tive de fazer essa dispensa de licitação em função, dando notório saber. Aí eu dizia: pô, mas eu não posso dar notório saber para despoluição da Baía de Guanabara, porque ninguém fez, cara. Então não posso dar, não existe notório saber para um projeto desse tamanho e dessa complexidade. Bom, e nem o BID permitia, nem a legislação nacional, estadual, nada permitia. Então, bom, eu aí escrevi um despacho, dei entrada no processo, devolvi para o Siqueira Castro, dizendo que eu não podia fazer. Bom, no dia seguinte, fui exonerado. Ponto. Manda quem pode, obedece quem tem Mas uma juízo. coisa interessante, Manuel Sanches, mesmo não tendo feito nenhuma obra seguinte, hoje já fizeram algumas obras. E, por exemplo, essas estações de tratamento que você falou, praticamente algumas delas estão funcionando sobre outro aspecto, é uma outra discussão. Algumas unidades de tratamento de rios e tal, algumas estão para operar, que é de São Gonçalo. Mas, no fundo, você acha que esse projeto de da Baía do Guanabara ainda tem caminho, ainda é necessário essa discussão? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu vou te dizer por quê. Não é só porque eu fui um dos criadores, junto com aquela equipe maravilhosa que eu citei aqui, a Dora e o... Cataílio. E Amarílio. Amarílio. Bom, mas não só por isso, não. Eu acho que tem... Por quê? Porque nós não estamos aqui falando sobre isso à toa. Nós estamos falando sobre isso porque isso é significativo, não é? A Baía de Guanabara já foi limpíssima. Quando o Henrique Dodson foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro e que fez a duplicação da Avenida Brasil, além de ter feito a Presidente Vargas, fez a duplicação da Avenida Brasil. Eu, quando era estudante de arquitetura, eu sempre fui folgado e arranjei um jeito de entrevistar o Henrique Dodsworth. E fui lá. Ele era um senhor velhinho, simpático. Me recebeu na casa dele, em Copacabana.
e ele tinha um sininho assim, botou eu e mais os meus colegas estudantes, e aí ele tocava o sino, a moça vinha, ele pedia para trazer água para gente, cafezinho, um cara genial. E o Henrique Dodsworth, quando ele fez a duplicação da Avenida Brasil, o Ramos era um balneário. Ele me trouxe, mostrou os panfletos, me deu os panfletos. Eu tirei cópia, depois devolvi para ele os panfletos que ele mostrava da propaganda para venda de terrenos no balneário de Ramos. Ou vá lá em Ramos hoje, para você ver aquilo lá. Não? Agora, você imagina se a Baía de Guanabara-Tosa fosse... Vamos imaginar, numa situação ideal, ela tivesse completamente limpa. Hoje a Praia de Caraí já é balneável. Hoje, mesmo o Flamengo momento já já é balneável. Porque também a Bahia ela tem uma capacidade de recuperação muito grande. Porque ela tem um canal muito profundo. De autodepuração. É isso, autodepuração. Ela tem um canal muito grande. Ela sofreu muito com aqueles aterros ali do canal do Cunha, aqueles aterros diminuíram muito a circulação das águas da Bahia. Há um plano de circulação de águas que os japoneses fizeram nessa época que a gente estava aprovando o projeto. Os japoneses fizeram um plano de circulação de águas da Baía de Guanabara, que é mais ou menos um programa de origem e destino, como qualquer programa de origem e destino de transporte. Eu conhecia o assunto, porque, como eu te disse, tinha feito mestrado em transportes urbanos. Então, eu tinha feito programas de origem e destino lá na COP, naquele computadorzinho que tinha uma memória menor que o meu celular. Então, é um negócio simples de fazer. É fácil, você pega todas as entradas de poluentes e joga umas bolinhas de isopor com cores diferentes, tá certo? Azul, amarelo, verde, branco e tal. Joga, ela vem boiando. As águas vão circulando. Em determinados momentos onde a velocidade das águas diminui, elas começam a parar. Elas ficam paradas ali. Canal do Cunha, ela não anda. Simplesmente não anda. Ou seja, ali já não existia mais circulação de água. Mas no canal central há uma circulação forte de águas que leva muito dessa poluição para fora e recupera bastante as águas da Baía de Guanabara. Agora, você imagine se essa área toda, a Praia das Pedrinhas ali em São Gonçalo, agora o prefeito lá andou fazendo até um calçadão e tal, mas a praia ainda continua muito poluída. Agora, você imagine se essas praias, Magé, aquela área mais lá no fundo, é muito de manguezais e tal, mas essa área mais próxima aqui da boca da Bahia, elas já são praias de areia branca. Caraí, por exemplo, às vezes parece... fica balneável. Pois é. Então, tudo isso sendo... O valor dos imóveis aumentaria. O BID fez uma pesquisa sobre disposição a pagar dos moradores dessas áreas do Flamengo, Icaraí, etc., Copacabana, porque Copacabana também tem muito refluxo dessa área da Baía de Guanabara, sobre a disposição a pagar. O que eles se disporiam a pagar para despoluir? E, curiosamente, a disposição a pagar de quem tinha muita grana era baixíssima, não pagaria os serviços. E, por outro lado, a disposição a pagar dos pescadores era muito alta, porque eles sofriam muito com a perda da pesca na Baía de Guanabara. Bom, eles se disporiam a pagar. Quer dizer, eles diziam o seguinte: não, a gente se dispõe a pagar. Só que 30% da população brasileira, da população do Rio de Janeiro, mesmo que tenha disposição de pagar, não tem renda para pagar. Ô, Manuel, nós estamos terminando, vai fazer uma hora, fica rápido pra caramba. Pois é, vai voando, que a gente vai conversando, vai voando. Tem um problema sério que está muito ligado à poluição da Baía de Guanabara, que são os problemas das áreas mais pobres do Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro. E que isso sempre foi uma dificuldade na disposição da Baía de Guanabara. Sempre foi. Porque, na verdade, na área formal, dá para você fazer o tratamento de esgoto, botar água, recolher lixo. Hoje já tem mais um complicador que hoje a segurança já atrapalha. Mas você não acha que também essa coisa
Eu estive aqui conversando outro dia com o Toledo, o professor Sei, Toledo, sei. que fez o plano diretor da Rocinha. Sei, Que grande tem um grande figura. plano, grande figura. É. Quer dizer, gente que sabe tratar dessas coisas. É verdade. O professor Toledo, você. Isso. Por que essa coisa da despoluição da Baía de Guanabara, que tem uma coisa de social, ela não consegue andar na medida que só no formal e no informal eu não consigo trabalhar? Que são as favelas, as comunidades. Isso tem uma Eu te dificuldade. respondo. Lembro, logo no início eu disse, entre os 3 objetivos da despoluição da Baía de Guanabara, um deles era diminuir a pobreza. Um objetivo muito louco, porque é muito difícil. Porque você tem que gerar emprego para essa turma toda, tá certo? Tem que gerar emprego, tem que abrir postos de trabalho, tem que fazer obras públicas. E na verdade, o interesse dos bancos internacionais era diminuir cada vez mais o papel do Estado e aumentar mais o papel da iniciativa privada. Tá bem, é uma concepção que eles têm disso. Mas o problema é que você, para gerar renda para esse povo, é muito difícil. E você, para tratar, para resolver o problema das favelas, por exemplo, esse então é brutal, porque você, por um lado, você tem que deixar que os caras morem. Você não vai matar os caras, pô. Tem que deixar que eles morem em algum lugar. Até porque nós precisamos, porque os trabalhadores nossos, todos, moram nessas favelas. Então eles precisam morar ali perto para poder vir. Não tem sistema de transporte para que eles morem longe. O trem hoje não é uma alternativa viável. O metrô também não é uma alternativa viável, não é uma coisa que vá até São Gonçalo, não é uma coisa que atravesse a Baixada, não há fábricas lá que dê empregos para essa turma. Então você precisa criar trabalho para esse povo, para você. Isso, portanto, é um projeto de muitos anos. É um projeto que não se resolve com um governo ou 2 governos. O projeto nosso era de 20 anos inicialmente, como eu falei. 5 governos. Pois é, 5 governos. O professor Toledo defende... Porque, na verdade, é o seguinte, o Márcio Parleme, Sei. o professor Toledo, eles defendem o seguinte, para a gente poder, por exemplo, no caso da Rocinha especificamente, para eu poder melhorar muito a Rocinha, transformar a Rocinha num bairro, eu vou ter que fazer uma transferência, para a gente não usar a palavra, uma transferência de população. Eu vou poder retirar, eu preciso retirar algumas pessoas para poder eu fazer arruamentos e tal. Entendeu? Essa é uma filosofia complicada, porque, na verdade, se você faz esse discurso, a boa parte diz que isso é remoção. Vai querer colocar no mesmo lugar. Colocar no mesmo lugar, às vezes, não é possível. Como é que você vê isso? Olha só, ou não temos solução? Eu posso te dar um palpite, porque eu também já trabalhei nesse tema. Eu fiz um projeto com o Índio da Costa, o arquiteto Índio da Costa, que apresentamos, inclusive, na Alemanha e tal, com o prestígio que o Índio tem, não é? Mas apresentamos lá e que foi muito bem visto. Um projeto financiado por uma entidade chamada Avina, que era uma entidade, uma ONG internacional ligada à Leeds, que era uma outra ONG inglesa, não sei o que e tal. Mas, em suma, fizemos esse projeto, inclusive, com a autorização, com a licença, porque fomos falar com o Toledo, que o Toledo tinha uma ideia de uma plataforma sobre, não sei se ele falou sobre isso, sobre aquela saída do túnel que tem ali na Rocinha, não é? Em São Conrado. Então ele tinha uma ideia de fazer uma plataforma ali. Nós fomos lá, falamos com ele, dissemos, Toledo, vamos utilizar essa sua ideia. Podemos, tal. Aí nós utilizamos essa plataforma e de um dos lados, do outro lado da praia, perto da praia, nós construíamos sobre essa plataforma, diferentemente do projeto inicial do Toledo, nós construiríamos algumas edificações que nós transferiríamos inicialmente um grupo de pessoas para cá, e ali então a gente conseguiria demolir aquelas áreas, transferiríamos sem custo para eles, portanto, o cara ia ficar no mesmo local praticamente, e aí começávamos a construir. Quando construíamos aqui, passávamos um outro grupo para essas construções que fazíamos e derrubávamos. E aí, paulatinamente, você ia avançando e organizando. Isso. Porque hoje tem favelas em quase todo o Rio de Janeiro, e aí a dificuldade de você despoluir a Baía de Guanabara no que diz respeito
A área formal tá legal, eu consigo, mas na área informal... Era um complicador danado, porque primeiro você tinha que coletar o esgoto deles, tá certo? Depois você tinha que fazer os coletores ao longo dos rios, especialmente, para evitar que isso fosse para os rios. Depois tinha que colocar na borda da Baía de Guanabara, trazer para os emissários, etc, etc. Então você imagina, era um custo danado. Você tinha que optar entre fazer as estações de tratamento ou botar o dinheiro para fazer a coleta do esgoto, que era um paradoxo. Porque se você botar no tratamento, na coleta de esgoto, você aumenta a poluição. Aí se você põe nos coletores e no tratamento, você gasta o dinheiro que você poria para fazer a coleta na porta da casa do cara. Então, você tinha que fazer um balanço entre essas alternativas, não é? E a gente tentou, a gente fez algumas hipóteses e levantamos esses dados. Mas tá no final, eu queria que você me dissesse o seguinte, para a gente finalizar. Você acha que o teu ultrapassagem, né, você teve alguns resultados, você vê resultados positivos hoje? Hoje acho que melhorou muito daquilo que eu vi, do que está hoje melhorou. Falta muito pouco para a gente chegar, ou falta muito para a gente chegar onde a gente quer? Não, falta muito para a gente chegar onde a gente quer. Falta pelo menos mais 20 anos. Mas melhorou. Você mesmo citou o caso de Caraí do Flamengo, que já são resultado das estações de tratamento aqui no Rio de Janeiro e lá em Niterói. Não é? Então, houve uma melhoria. Mas também houve um aumento da população pobre. Da população muito pobre, houve um aumento muito grande. E, apesar de trabalhos como Favela Bairro, etc., que fizeram um tratamento, tentaram fazer ou fizeram algum tratamento das favelas do Rio, apesar disso, aumentou a população muito pobre e essa população hoje está controlada, o Estado já não tem mais poder sobre esse território, você sabe disso. Então, e a gente nem tocou nisso, porque senão isso não tocou. Você vai ter que chamar aqui, quem sabe, um engenheiro que trabalha na delegacia de polícia. Ou no DESIP, talvez o nosso amigo Eduardo. Eduardo já esteve aqui. Manuel, obrigado. Eu que te agradeço. Foi um papo interessante. Adorei. Interessante. O Roger tirou as fotografias. Ah, que beleza. Por favor, te mandar a fotografia. E eu vou ver o blog aqui para ver aquele outro artigo que eu te mandei e vou te mandar o artigo que eu escrevi para essa Latin American Studies Association sobre a Baía de Guanabara. Você pode escrever sobre a Baía de Guanabara, eu acho que é interessante. Esse é um artigo mais longo. Você fez umas citações ali, que são citações de 1990, 91, 92, mas que acabou no tempo sendo realizado, sendo efetivado. Manuel Santos, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com você, Marcão, e espero que a próxima vez eu esteja com você lá no CREA, porque eu soube que você vai ser candidato lá à presidência do CREA. Eu fui conselheiro do CREA, te falei, e eu tenho muita saudade e gostaria muito que isso viesse a ser verdade, que você chegasse lá. Muito obrigado, professor Manuel Santos, arquiteto, tudo bom? Um abraço grande, cara.